Olá pessoal, do terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Jonathan. Esse aqui é o último roteiro do segundo bimestre de recuperação. Vocês tiveram acesso ao seu roteiro semana passada e essa semana darei continuidade ao mesmo, tá? Mesmo porque eu quero trabalhar com essa habilidade aqui, ó, com vocês de história. Essa habilidade consiste no seguinte: contextualizar e ordenar os eventos registrados, entendendo a importância dos fatores sociais, econômicos, políticos e culturais. Qual que é o objetivo aqui, né? Pensar nessa habilidade. O que seria isso? Seria a gente conseguir compreender os fatos que vão ocorrer durante a história dentro do seu contexto. O que seria esse contexto? Seria o lugar, o tempo, os costumes, o período no qual aquele fato está ocorrendo. Para a gente não cometer o erro de levar os nossos costumes de hoje, o nosso modo de olhar e de pensar atual para um outro contexto. Geralmente isso dá errado, né? Isso não se adequa muito bem. Porque, querendo ou não, nós tivemos contextos diferentes, lutas, né, que vão culminar em direitos que temos hoje. E aí hoje pode ser que nós olhamos o que nós temos hoje e nos parece ser natural. E não é bem isso que acontece. Foi conquistas ao longo da história. Isso é só um exemplo. Então a gente sabe contextualizar, a gente sabe entender a importância daquele evento. Por isso que nós vamos falar no nosso roteiro sobre a ascensão de políticas ultradireita ou ultra-esquerdas também. Como assim, professor? Pensar em políticas como o nazismo, o surgimento do nazismo. É um contexto específico da Europa, da Alemanha, pós-depressão, que vai se estender durante a Segunda Guerra Mundial sob a liderança de Hitler. É um exemplo. Ultra-esquerda, a gente tem da União Soviética, quando Stalin assume o seu governo. Vai ser um governo também repressor, né? Mas ok, por que pensar nisso? Porque a gente consegue entender qual que era o contexto da época. Um contexto pós-depressão e envolvendo a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá aqui, ó. Nessa semana será destinada à recuperação das aprendizagens. A principal habilidade, contextualizar e ordenar os eventos registrados, entendendo a importância dos fatos sociais, econômicos, políticos e culturais. Para isso, entender os acontecimentos do breve século XX para o estabelecimento dos conflitos internacionais, o fortalecimento de políticas neoliberais. E aí, qual que seria esse contexto do século XX? E aí, no roteiro está aqui. O que eu devo pesquisar, tá vendo? E embaixo, depois, o que você deve encaminhar. Então, vamos lá. Vamos primeiro para cá. O que você deve pesquisar. Então, você vai clicar no primeiro link que eu vou abrir aqui. Ao clicar nesse primeiro link, vai abrir o Gazeta do Povo. Vai falar um pouquinho da expressão do historiador Eric Hobsbawm, que ele fala que é o breve século XX. E aqui no texto, vocês podem observar, vou tentar grifar aqui, ó, qual seria o século XX, né? Na teoria, a gente pode pensar que aqui, ó, começaria em 1901 e terminaria em 2000. É um século, ok? Porém, o Eric Hobsbawm, historiador, diz que esse período a gente pode compreender que é um período no qual nós estamos falando após a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, ele diz que esse período vai ser um século mais curto pelo nível de transformações. A Primeira Guerra Mundial vai dar fim, exemplo, aos impérios. Ao observar no mapa da Primeira Guerra Mundial, você vai encontrar lá Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano e assim por diante. Esses impérios já não existem após a Primeira Guerra Mundial. Eles vão ruir, eles vão ser destruídos, né? Vão surgir outros países independentes. E aí ele aponta esse breve século XX. Ok, professor, eu já li o texto, fiz algumas anotações, entendi um pouco o que seria esse breve século XX. Agora é só clicar aqui embaixo, ó, para visualizar. Aí tem um vídeo no qual eu vou abrir aqui para vocês verem.
Ao clicar no link, vai aparecer esse vídeo, o século XX. É um vídeo curto, mas é legal. E fala um pouquinho sobre essa questão do século XX, tá bom? Essa concepção, o que aconteceu nesse período, esse breve século XX. É um vídeo que vai somar com a leitura do nosso roteiro de recuperação. Professor, eu já li, já fiz a anotação do texto, já assisti o vídeo. Tá, o que eu devo então encaminhar para o senhor? Aí a gente vem aqui então, você vai mandar por e-mail. Você vai mandar isso aqui, ó. Apresente um texto próprio, destacando as principais características do século XX, de acordo com o texto e com o vídeo que você percebeu, tá? Vou pedir para você dar uma ênfase, eu acho que é legal para a gente tentar associar com a atualidade. A terceira via, tá bem aqui, ó, tá? O que seria essa terceira via? Na época nós tínhamos aqui, eu vou aumentar só para a gente ter uma ideia. Na época nós tínhamos o capitalismo, a gente pode colocar como política capitalista. Temos aí os Estados Unidos, que sai forte da Primeira Guerra Mundial e aí vai expandindo o seu poder, né, até a Segunda. Vocês vão perceber isso quando assistirem o vídeo. Porém, após a crise de 29, esse capitalismo fica com uma certa suspeita das pessoas, né, até onde esse governo, esse sistema conseguiria suportar. Em contrapartida, na União Soviética vai surgir aí o socialismo, uma política também que não agradava muito a parte dos neoliberais. Diante a esses dois sistemas econômicos, políticos, sociais e etc., vai surgir, que falamos de uma terceira via, né? O totalitarismo. Eu coloco aqui, ó, a ascensão das ideias ultranacionalistas. Exemplo, a ideia ultranacionalista alemã, do nazismo ou do fascismo na Itália, que vai se espalhar por vários outros países, como vocês bem já sabem. Por que eu falo sobre isso? Porque eu estou dando uma ênfase nisso. Porque quando você buscar sobre a característica breve do século XX, você vai perceber a ascensão, né? A subida, a tomada do poder por essas ideias ultranacionalistas na Alemanha, Itália, Portugal, Espanha e assim por diante. Por que eu toquei nesse ponto? Porque hoje, né, na atualidade, 2020, vemos alguns países da Europa, grupos de ultradireitas fazendo manifestações, né, indignados com a questão da opressão aos brancos, a opressão à cultura deles, a opressão ao país deles. Estamos vendo muito forte isso na Europa, vendo muito forte isso também nos Estados Unidos, com passeatas de movimentos brancos em prol dos pais fundadores norte-americanos e assim diante. Então, qual que é o objetivo? Ler o texto Breve Século XX, viu as características, aí você consegue argumentar na sua conclusão. Por que será que essas ideias que terminaram com a Segunda Guerra Mundial, né, na Alemanha, na Itália, tiveram essa derrota, como que elas estão tendo força novamente hoje, frente às democracias, né? As democracias estão ficando mais fracas diante dessas ideias de ultranacionalismo, de preconceito, discriminação aos estrangeiros, xenofobismo, etc. Então eu queria que você fizesse uma conclusão pensando nessa questão, ok? É isso o nosso roteiro dessa semana. Espero que vocês tenham um bom estudo. Tem um grupo do WhatsApp no final desse meu roteiro. Se você não faz parte, clica lá, entra no grupo. Tem dúvida, pode deixar no grupo também, que eu vou respondendo conforme eu consigo também, tá? Uma boa semana a todos e até o próximo.